Para nós iniciarmos então a palavra, eu vou ler alguns versículos do livro de Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 8, e você pode acompanhar aí na sua Bíblia, ou se você não trouxe a sua Bíblia, curva a sua cabeça e presta atenção durante a leitura, amém, igreja? Então, no versículo 8 começa dizendo assim: naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então um anjo do Senhor apareceu e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse: não tenham medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês, e ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo na cidade de Davi nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esta será a prova: vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. No mesmo instante apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas do céu, e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. Amém, igreja? E para quem será que é essa paz? A quem Ele quer bem? Para quem é essa paz? Eu pergunto para a igreja: para quem é essa paz quando finaliza? E paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. Quem Ele quer bem? Toda a humanidade. Toda a humanidade Deus quer bem. Então Deus quer a paz para toda a humanidade. Mas há, uma certa restrição. Deus quer o bem daqueles que, especialmente aqueles que obedecem a sua palavra, os seus mandamentos. Amém, igreja? Mas enfim, já no começo do versículo 8, igreja, nós lemos ali que haviam pastores, algumas vigílias vai dizer que haviam pastores tomando contas, e aí tem uma revelação, prestem atenção, que havia pastores no campo à noite, ou seja, durante as vigílias da noite, cuidando de ovelhas, zelando de ovelhas. E aí o que acontece? Naquele momento, algumas Bíblias vão dizer nas vigílias da noite. Então, uma vigília começa das 6 às 9, a primeira vigília, das 9 à meia-noite, a segunda vigília, da meia-noite às 3, a terceira vigília, e das 3 às 6 da manhã, a quarta vigília. E a Bíblia vai dizer que durante as vigílias da noite, eles estavam cuidando do rebanho. E olha que lindo, aparece um anjo e diz para eles: olha, nasceu o Salvador de vocês, na cidade de Davi. Sabe o que eu entendo, e você pode tomar posse nessa noite? Que quando você levanta para orar pela madrugada, não é em vão. Deus envia anjos e traz revelações de boas novas, porque foi assim que o anjo chega e fala para eles: eu trago boas novas para vocês hoje, não fiquem com medo. E é isso que o Senhor está fazendo, porque você está numa determinada vigília da noite. Nós estamos entre as 6 e as 9, na primeira vigília, e eu tenho certeza que aqui você veio para adorar a Deus, mas você veio buscar proteção, você veio buscar paz, você veio buscar solução de problemas para a tua família. E pode ter certeza que nessa primeira vigília, o Senhor já está recebendo a tua petição. Que dirá quando você levanta pela madrugada para interceder pela tua família, o mesmo anjo que trouxe uma notícia boa naqueles dias, ele vai trazer visões e vai trazer revelações para você durante a madrugada, enquanto você toma conta do teu rebanho, da tua casa, pondo debaixo não dos teus braços, trazendo para debaixo de si, mas estendendo as suas mãos aos céus e pedindo a proteção do Senhor. É isso que o Senhor vai fazer com a tua casa, né? Aí no verso 11 vai dizer assim: hoje nasceu o Salvador. Simplesmente o anjo chega e fala: hoje nasceu o Salvador. Repitam comigo, igreja: hoje, só hoje. Mais uma vez, hoje, igreja, hoje nasceu o Salvador. Sabe por quê? Exatamente hoje, no dia de hoje, nesse exato momento, alguém está recebendo Jesus de verdade na vida. Então Jesus está nascendo na vida dessa pessoa. Na minha vida, ele nasceu entre os meus 11 a 13 anos de idade. Jesus nasceu na minha vida. E você lembra o primeiro dia que Jesus nasceu na tua vida? Quando foi o encontro do Senhor com você, quando você teve um encontro verdadeiro com Jesus, quando Jesus se manifestou na sua vida, foi
Porque nós conhecíamos um Jesus do qual não é esse Jesus verdadeiro. Não foi assim, igreja? E de repente alguém chegou e ele nasceu na nossa vida. Vamos falar a verdade. Maria foi usada para nascer Jesus. Mas Deus usou uma outra Maria para fazer Jesus nascer na sua vida. Não foi assim com você? Quem foi essa Maria que foi usada que gerou esse Jesus, né? E trouxe até você? Porque ele é espírito, né? Ele é carne e ele nasceu na minha vida e na tua vida num determinado momento. Então Jesus está nascendo hoje. E quer saber do mais? Jesus vai nascer amanhã na vida de alguém. Jesus vai nascer no que vem, no mês que vem, daqui a 10 anos, ele vai continuar nascendo na vida de alguém. Assim como ele nasceu na minha e na tua vida. E aí olha só, no livro de Isaías, né, é algo que você já conhece, mas eu gostaria de ler, vai dizer assim, ó, em Isaías capítulo 9 e versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado, olha só, os atributos, as características, ou seja, o que Jesus é. Jesus é maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Jesus, esse menino que nasceu na minha vida e na tua vida, independente da data, né? As nossas datas são diferentes, ele tem uma das qualidades que eu quero frisar aqui, que ele é conselheiro. É ele que dá as instruções para você seguir a tua vida. É ele que dá as saídas, o como você proceder na sua vida. Uma das características de Jesus é que ele é, o quê? Repita comigo, conselheiro. Mais uma vez, conselheiro. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 5 e no verso 12, vai dizer assim, alguém, né? Lá no livro de Provérbios vai tratar de alguém, nós já vamos ler, você já vai entender. Alguém que recebeu muitos conselhos durante a sua vida. Presta bem atenção, é alguém que recebeu muitos conselhos durante a sua vida. Mas chegou numa certa idade da vida dessa pessoa, que ela menciona o que diz no versículo 12 do capítulo 5 de Provérbios, que diz assim, preste bem atenção. Como eu tinha raiva de conselhos. Como eu tinha raiva de conselhos. Nunca aceitei conselhos de ninguém. Não ouvi os meus mestres, nem dei atenção a eles. E quase caí na desgraça diante de todos. Esse é alguém que olha para trás e que diz assim, se eu tivesse ouvido os conselhos que a minha pastora dava. São conselhos que mais tarde jovens ou adolescentes podem dizer, se eu tivesse ouvido os conselhos do meu pai, da minha mãe. Essa é uma pessoa que vai dizer, se eu tivesse ouvido os conselhos daquela pessoa que me deu. E um dos recados que eu digo para você hoje, nessa noite, durante essa pregação, é que você ouça os conselhos da palavra de Deus. A palavra de Deus inteira são conselhos. São chamados de mandamentos, são chamados de estatutos, mas eles são conselhos que te garantem a vida ainda aqui e a vida vindoura, que é a salvação. Antes de você tomar qualquer decisão, antes de você fazer qualquer coisa, consulte ao Senhor. E se o Senhor estiver em silêncio, não dê o passo, não avance. Se ele silenciar, é sinal de não. Espera, tenha paciência, esperei com paciência no Senhor e ele ouviu o meu clamor. Tenha paciência, igreja. Tem uma coisa que nós não temos, e eu não estou aqui para contar que eu sou diferente, contudo Deus tem me moldado, tem me amadurecido, mas eu já fui muito impaciente esperando por respostas. Hoje ainda tem um pouquinho, porque nós somos seres humanos e assim somos, mas nós temos que aprender a confiar e esperar no Senhor. Lá no livro de João, no capítulo 10, presta bem atenção, Jesus vai dar mais alguns atributos, ou seja, algumas características dele. E olha só, eu digo assim, esse entendimento e essa revelação que Deus me deu num certo momento de leitura. Diz assim, eu sou o bom pastor. Jesus diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário
ou seja, aquele que só pensa dinheiro, e o que não é pastor, aquele que não é pastor, aquele que cuida de ovelhas, falando de ovelhas pessoas, pastor e igreja, certo? Então, Jesus diz assim, aquele que é o mercenário, aquele que se intitula como pastor, mas ele só pensa em dinheiro, ou aquele que também pode ser um pastor, mas ele não é pastor, ele é um falso profeta, ele é um falso pastor. Olha só o que Jesus diz, palavras de Jesus. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, ele vê vir o lobo, e deixa as ovelhas, e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Veja só o que Jesus está comparando. Jesus está dizendo que é um tipo de pessoa levantada, se intitulada como pastor, né? Ou o próprio inimigo também, nós podemos caracterizar assim. Ele diz que ele vê o lobo chegando para a ovelha. Ele vê que o lobo está vindo. O lobo não veio para brincar. A Bíblia diz que o lobo veio para matar, roubar e destruir. Então, aquele que não é levantado por Deus, aquele que não é levantado por esse conselheiro Jesus Cristo, ele vê. E como que o lobo se levanta na tua vida? Se levanta da seguinte forma: com algum problema, com alguma dificuldade. Aí a pessoa vai lá e pergunta para o pastor algo, pastor, é assim, assim, assado. Ele vê que tem algo errado, que tem pecado ali, mas ele não quer aconselhar, né? Ele não quer ensinar, ele não quer encrenca para o lado dele, porque ele só pensa em dinheiro, ou ele não é pastor, como diz a Bíblia, ele não é pastor das ovelhas, então ele não está nem aí com a ovelha. E Jesus está dizendo que esse tipo, né, é quando, por exemplo, assim, uma jovenzinha, um jovenzinho está entrando num relacionamento e ele vê que aquilo vai dar errado. Está vendo um lobo chegar para atrair a ovelha, mas ele não fala nada. Ele fica quietinho. Ele deixa o lobo vir e arrebatar. Ou é aquele tipo de autoridade, que se coloca como autoridade, que vê que um homem ou uma mulher dentro da casa de Deus vai dar um passo errado, vai fazer um negócio errado. Ele vê o lobo se chegando. O lobo pode vir de várias formas, de diversas formas, né? Vê que o lobo está chegando na vida de uma família através de um adultério, e ele não fala nada, porque primeiro ele não tem amor pela ovelha, né? Porque ele não está nem aí, ou ele está pensando no dinheiro. Esse é o mercenário. Por que eu estou falando isso, igreja? Porque, como Jesus citou esse, mas tem aquele pastor que tem o Espírito do Senhor, do qual nós acabamos de ler, que Jesus é conselheiro, e que ele tem o Espírito do Senhor, que é o conselheiro que vem do Senhor. E hoje, igreja, nós acabamos de ler sobre conselho aqui, e muitas vezes hoje você vai concordar comigo, você sabe que é assim, porque quem sabe um dia nós também já fomos assim, é que muitas vezes as pessoas, usadas por Deus, vão aconselhar e elas não aceitam o conselho da palavra de Deus, não aceitam o alerta da palavra de Deus, não aceitam um homem ou uma mulher levantado por Deus para avisá-las, para mostrar que o lobo está chegando. Então, ao contrário desse que não se preocupa, que não está nem aí, o verdadeiro pastor, seja um missionário, uma missionária, seja alguém levantado por Deus, seja um pastor, seja quem for, igreja, ele vai chegar para você, ele vai te advertir. Sabe por quê? Porque ele tem o espírito do amor, ele tem o espírito do cuidado, ele quer ver o teu bem, ele não quer ver você se dar mal, ele não quer que você entre em confusão, então ele vai ver o lobo chegando. O lobo chegando de diversas formas, como você puder imaginar, ele vai te alertar. É isso que eu entendo dessa palavra de João 10. Que a verdadeira autoridade levantada por Deus, ela vai te aconselhar, ele vai dizer, vigia. Não pega esse caminho, não anda por esse lado, não faça desse jeito, não faça assim, isso é uma cilada, não faça esse negócio. Ele vai fazer isso, porque ele não quer que o lobo te arrebate. E muitas vezes, os pregadores da palavra do Senhor, Cabral acabou de mencionar algo que ele pregou e parece que alguém não gostou e ele foi colocado no banco por causa disso. Ele estava sendo usado por Deus porque ele, por conhecer a palavra e por amar a igreja, ele estava pregando algo para divertir a igreja, né?
Mas as pessoas hoje preferem ouvir comichões aos seus ouvidos, porque muitas vezes a pessoa vem perguntar alguma coisa para você, mas ela não quer, ela já quer ouvir aquilo que já está plantado, aquilo que deseja dentro do coração dela. Ela espera que você fale algo que concorde com aquilo que ela deseja. Mas aquele que tem o Espírito do Senhor vai te aconselhar, mesmo que doa, mesmo que você não entenda o porquê, ele vai dizer, não, não é assim. Pega esse caminho, faz desse jeito ou faz de outra forma, né? Esse é o nosso Jesus Salvador, né? Que ele nos guia, ele nos aconselha, ele diz por quais veredas e por quais lugares nós devemos andar. Mas, né, atualmente, e bem nessa época, a gente percebe que algumas coisas que querem roubar até mesmo o brilho de Jesus e a intenção verdadeira do nascimento do Senhor, né, de alguma forma ou de outra, elas querem entrar dentro das nossas casas, né, como ladrão, roubando aquilo que o Senhor, ele tem para nós, ou seja, roubando o lugar que é de Jesus. E quando eu preparava essa palavra, igreja, há umas 2 semanas atrás, ou uma, eu não lembro bem porque eu não anotei, o Senhor falou comigo, ele tocou o meu coração, que eu falasse sobre alguns adornos, que essa época do ano, vocês sabem que o mundo aí fora, ele usa, ele tem, né? Ele comemora usando essas coisas. E vocês vão dizer, Arlete, que besteira falar sobre isso, mas eu vou falar exatamente aquilo que Jesus colocou no meu coração, e algo que vocês já sabem, que é sobre o Papai Noel. Muitas vezes todo mundo sabe, mas ninguém adora o Papai Noel, né? Ninguém tem o Papai Noel para se ajoelhar para ele, ou para fazer qualquer outra coisa que seja, né? Mas eu quero falar para a igreja, para aqueles que não sabem, que o Papai Noel, ele foi um homem, né, no passado, que era uma pessoa, digamos, generosa e que dava presentes de Natal, né, presentes para as pessoas, ajudava as pessoas pobres, certo? Ele dava coisas para as pessoas. Após o falecimento dele, né, algumas pessoas intitularam ele como São Nicolau de Mira, ou Santo Nicolau, né? E até hoje essa figurinha vermelha, ela vem através desse homem. E a Bíblia fala, igreja, que aquele que já morreu, ele não pode voltar para fazer mais nada para mim e por você, certo? Não é isso que a Bíblia diz? Que aqueles que já foram, eles não podem fazer mais nada por nós. E querendo ou não, essa pessoa, né, hoje usada dessa forma, ela rouba aquilo que Deus realmente faz, né? Que, na verdade, isso é uma mentira. E Deus, a todo momento, ele detesta a mentira. Quando dizem, o Papai Noel trouxe para você, o Papai Noel veio gordo ou magro, com essas expressões, Deus não se agrada. Por quê, igreja? Porque é uma mentira. E porque também em Atos, no capítulo 10, no versículo 25, vocês sabem que Pedro, hoje as pessoas reveneram Pedro, reveneram, né, a Aparecida, reveneram tantos outros nomes, e esse São Nicolau também é a mesma história, a idolatria é a mesma. Porém, alguém foi se ajudar com Pedro e quis adorar Pedro, quis rezar para Pedro, quis fazer oração para Pedro, e Pedro disse assim, não se ajoelhe para mim, se põe em pé, porque eu sou homem como você, e toda a glória, toda a honra é só para Deus. Então, igreja, esse é um versículo que comprova que Deus não se agrada. Não se agrada. Igreja, me diga uma coisa, vocês que conhecem a palavra de Deus, vocês têm imagem de alguma pessoa que já morreu como santo dentro de casa? E por que do Papai Noel, né, os cristãos às vezes toleram? Mas Deus não tolera isso, parece ser bobeira, igreja. Mas no mundo espiritual isso é um portal para grandes coisas acontecerem nas nossas casas às vezes. Problemas, né, dificuldades, depressões. Outra coisa que eu gostaria de perguntar para a igreja, se você fosse numa loja e você comprasse um presente e você pedisse para embalar, e viesse a imagem, vamos falar que todo mundo já conhece, já sabe, viesse a imagem de um santo ali, você levaria o presente nessa embalagem? Dos santos que a gente conhece para ele, você levaria? O que você diria para a pessoa? Com educação? Não, eu não vou querer isso. Mas por que quando é com o Papai Noel ou qualquer ornamentação de decoração que faz referência a essa data como é comemorada, nós não dizemos não? Então, o que eu tenho de recado do Senhor para dizer, que toda vez que nós levamos algo para dentro da nossa casa, que tenha essa figura, Deus não se agrada. Isso é um anátema.
Isso é uma maldição. Querendo você achar ou não, tem vários versículos que podem ser comprovados com isso. E eu digo para vocês, igreja, façam uma catação dentro da casa de vocês. Porque hoje vem estampado em toalhas de mesa, em canecas, em louças, em almofadas, em roupas de cama, em tantas outras coisas que podem vir para dentro da nossa casa. E eu não estou dizendo em relação às crianças, porque a Bíblia diz que Jesus comeria leite e mel até que ele soubesse discernir entre o bem e o mal. Quer dizer, a criança, até ela saber discernir entre o bem e o mal, algumas coisas ela vai fazer, ela vai ter. Eles chegam da escola com cadernos e coisaradas de Papai Noel. E nós não vamos brigar e xingar e tratar por causa disso, nem vamos ter problemas com isso, mas a questão é de nós adultos. Nós adultos ensinarmos a eles e retirarmos essas coisas que fazem parte da idolatria dentro da nossa casa, né? Aí eu anotei algo aqui que a igreja já conhece, já sabe, né? E depois de eu finalizar, eu vou dar um versículo bíblico para comprovar isso que eu estou falando. Teriam tantos outros, né? Mas vai ter um versículo que vai para essa noite, foi o que eu separei, e vai ser de resposta a tudo isso. O pinheirinho, né? Que muitas pessoas têm e que não acham que não tem nenhum problema, e eu quero dizer que eu também não estou aqui para julgar ninguém, porque eu vim desse ramo, digamos assim, nós fazíamos a prática disso, até nós conhecemos Jesus. Depois que nós conhecemos Jesus, nós nunca mais fizemos essas coisas, apesar de dentro do nosso coração, nós até desejávamos fazer, verdade, no começo a gente almejava fazer, e vamos dizer uma coisa, igreja, é bonito, é luminoso, chama a atenção, mas a Bíblia não faz referência a nada disso. Né? Então, o pinheirinho ele não tem base bíblica. Quando você lê os versículos que falam sobre Jesus, não faz nenhuma menção de que os apóstolos faziam isso, né? Querendo ou não, é um objeto de sedução, igreja. Você vai naqueles shoppings, você vê aqueles pinheiros gigantes, né? Com ursos de pelúcias nos mercados, né? É algo assim luxuoso, até competição entre as famílias muitas vezes sobre isso. Mas a Bíblia não faz nenhuma menção dele. E eu posso falar com propriedade, igreja. É algo de adorno que não provém de Deus. Para dentro da minha casa e para dentro do verdadeiro cristão. Para a casa do verdadeiro escolhido do Senhor. Eu quero contar uma experiência para vocês e ver isso é bem sério. Nós não podemos mentir no altar, como a mãe disse. Uma vez eu fui numa loja, fiz umas compras e chegou o momento de eu passar o cartão. E a moça estava fazendo a notinha lá que eles têm que fazer. E eu, meio parada, assim, olhando, assim, para a prateleira que tinha atrás dela. E atrás da prateleira tinha alguns objetos de decoração. E eu enxerguei. E eu estou falando isso porque, antes de eu continuar a dizer, porque a Bíblia diz, para todos que estão aqui, que só há um caminho que leva a Deus. E esse caminho é Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus não deu poder a nenhum outro homem, a nenhum objeto, a não ser a Jesus Cristo. Engraçado, né? Engraçado não, mas interessante que esse nome perdura há tanto tempo, há tantos anos, e ainda tem pessoas que o cultuam de uma forma errada. Mas continuando a minha experiência, eu estava esperando a moça fazer as anotações, somar tudo ali que eu tinha comprado, e eu olhei assim, estava olhando para as prateleiras que tinha atrás dela, assim, que fazia parte da decoração da loja, e eu olhei e eu vi a imagem da Aparecida. Tá, tudo bem, é a religião dela, a gente, né, não fala nada, a gente respeita, né, cada um tem o seu entendimento até que Cristo o ilumine. E eu olhei assim, estava olhando, vi a Aparecida, beleza? Quando eu abaixei os olhos, igreja, e quando eu levantei de novo, não era a Aparecida, era um pinheirinho que ela tinha ali. E eu sabia que naquele dia o Senhor tinha me dado uma visão, que o Senhor tinha me dado uma compreensão. E eu cheguei em casa, passou alguns dias, aquilo ficou na minha cabeça, eu compartilhei com algumas pessoas, e depois eu fui para a internet, semelhança da Aparecida com o pinheirinho. E Deus já tinha revelado para algumas pessoas na internet. Havia lá o mesmo formato. E depois, né, não tenho tempo para aprofundar nisso, mas depois, com o tempo, igreja, Deus foi me mostrando mais algumas coisas. A imagem do Buda, a imagem do Papai Noel, a imagem da Aparecida e o pinheirinho. Eles têm o mesmo formato. E um deles Deus me entregou em sonho, que é a do Buda, que eu nem tinha me tocado, eu nem tinha me ligado. E o Senhor me mostrou, né? Aí outras coisas, né? O pinheirinho é um deles. E outras coisas que a igreja não tem nada a ver com nós que celebramos Jesus Cristo. Jesus quer que nós o adoremos em espírito e em verdade.
Nós não precisamos de nenhum objeto de decoração para simbolizar Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo, ou que Jesus Cristo nasceu na nossa vida, ou que a nossa casa serve ao Senhor. Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês não querem, não tem problema. Nós vamos servir. O que ele levantou bandeira? Ele não levantou bandeira de nada na sua vida ou na sua casa, a não ser obediência à palavra do Senhor. O evangelho limpo, puro e sem mistura. E aí, igreja, eu peguei outros aqui elementos que são as guirlandas, os piscas, mais os sinos, né? Quando você vai para a internet, você vai achar lá que tudo isso tem significados, né? Tem significados, mas eu não quero me ater ao que a internet traz, eu quero trazer apenas o versículo depois para nós meditarmos. Mas eu acabei anotando algumas coisas aqui, né? E a guirlanda, todo mundo sabe que é aquele negócio redondo, né, que se coloca na frente das portas. Ela não vem só nas portas, mas ela vem também em toalhas estampadas, né, em objetos estampados. Ela tem um significado no paganismo, né, que são as pessoas que não cultuam a Jesus Cristo, que cultuam outros deuses. Então, são elementos, como eu disse, que a Bíblia não ensina nós a adorarmos, não ensina nós a termos isso como um símbolo, porque servimos ao Senhor, porque acreditamos no nascimento do Senhor. Mas o próprio pisca, né, ele foi um substituto das velas, por segurança, porque as pessoas colocavam vela, pegavam fogo, dava um maior problema. Nós mesmos, uma vez pegou fogo nos algodão, né, nas coisas dentro de casa, com as próprias velas. Mas os pagãos, ou seja, aqueles que cultuam, de certa forma, esses elementos, ou seja, esses objetos, eles acreditam que o pisca é para afastar as trevas. E já alguns cristãos, eles acreditam que aquilo simboliza Jesus como a luz do mundo, né? Jesus como a luz, como eu falei, né? O nascimento de Jesus. Mas, como eu disse, se você for procurar na internet, você vai achar muita coisa lá. Mas nós não precisamos ficar com... Claro que a história ajuda, o paralelo, a Bíblia vai ajudar, mas a própria Bíblia, igreja, só se nós tivermos a revelação do Espírito Santo, ele vai mostrar o conselho que nós devemos seguir ou não. Já seria o suficiente. Mas eu quero ler com você o livro de Êxodo 24 e 5, e eu quero voltar a frisar, igreja, porque eu posso esquecer. Eu vivo essa prática, não estou aqui para condenar ninguém, até porque muitas vezes tem pessoas que moram nas casas, moram com o esposo ou com a esposa que não crê da mesma forma, e às vezes o esposo ou a esposa que não é crente quer fazer certas coisas, e nós vencemos essas coisas no joelho, não na briga nem no pontapé, né? Jesus disse que não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, e assim como ele nos convenceu, né, que nós não precisamos o adorar de nenhuma outra forma, ele vai convencer as outras pessoas também. O que eu quero falar para a igreja está no livro de Êxodo, no capítulo 20, e no versículo 4, que diz assim: não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Êxodo capítulo 20 e versículo 4. E o que eu quero frisar quando diz assim, nem alguma semelhança, igreja? Então, nem alguma semelhança, nem uma pessoa, nem um objeto, nem um símbolo. Pela palavra do Senhor, nós podemos acatar esse versículo, que Deus não aprova essas coisas. Nós estamos, quando a gente participa dessas coisas, nós estamos indo pelo mesmo caminho que o mundo. Estamos colaborando, estamos nos associando. Olha o que diz o livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 11, diz assim, ó, e não seja cúmplice, ou seja, e não seja participante, e não seja associado nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprova-as, né? E eu quero dizer isso com propriedade, com temor ao Senhor, igreja, que, como nós já falamos, na Bíblia, nós adoramos o Senhor em espírito, em verdade, sem nenhum objeto, sem nenhum amuleto, ainda que as pessoas digam, não, mas eu não coloco aquilo por adoração, por eu me inclinar. Mas nós não precisamos disso. Jesus é suficiente. Jesus, ele é o único. Nós não precisamos de nada mais. Nada mais. Ele é a palavra, ele é o verbo, ele é a paz que nós lemos. E como eu disse, diante do temor do Senhor, eu quero dizer para a igreja, eu tenho certeza que esses elementos são portais para entradas do mal dentro das casas dos próprios cristãos. Como problemas, dificuldades, sabe? Cegueira espiritual,
cegueira física até mesmo, e pode estar trazendo problemas, guerras que quem sabe você nunca está vencendo, porque há um portal aberto, há um anátema. E se você duvida do que eu estou te falando, eu desejo ainda fazer, o meu conselho é nessa noite, como serva do Senhor, ore ao Senhor. Porque o Senhor diz que quando a gente ora, o Senhor Jesus, ele se manifesta e ele esclarece tudo. E se eu estiver errada, ele vai falar para você, tá? Mas eu tenho certeza, mediante a palavra do Senhor, mediante a estudos rígidos da palavra do Senhor, eu te garanto. E em poucos versículos você vai encontrar que Jesus não se associa com isso. Que Deus não se associa. Ele é a luz, igreja. Ele é a luz. Nós não precisamos de nenhum objeto de decoração que possa indicar qualquer outra coisa que vocês possam imaginar. Estou finalizando a palavra e eu digo outra coisa. Cuidem, igreja, com os cenários que vocês são fotografados. Porque às vezes nós, na nossa inocência, a Bíblia diz que até enquanto você não conhece a palavra, enquanto você não foi instruído, não tem problema. Mas a partir do momento que Deus, ele manifesta algo para você, é a partir dali que você tem responsabilidade sobre aquilo que você continua a fazer e que você foi ensinado a não fazer. Mas eu quero dizer para vocês que vocês tomem cuidado também, porque eu também no passado já fiz isso, e mais uma vez eu volto a falar, não criticando, mas ensinando a igreja daquilo que o Senhor me ensinou. Com os cenários atrás de vocês nas fotos. Né? Às vezes você está lá, tem um pinheirinho, tem decoração que faz alusão ou é referente, né, a essa comemoração mundana aí fora, e estamos nós lá, né, com aquele baita cenário. Falamos de Jesus, mas estamos com um baita cenário que vai contra aquilo que Jesus nos ensina. Mensagens compartilhadas no WhatsApp, às vezes as pessoas mandam aquelas figurinhas de bom dia ou qualquer outra coisa, e tem ali, tem uma guirlanda, tem um Papai Noel, e às vezes a pessoa nem se dá conta na imagem, uma bolinha lá, não sei, porque presta atenção no que está escrito. Mas nós temos que vigiar isso, igreja. Até nisso nós temos que vigiar. E mais uma vez eu volto a dizer, não como crítica, não como qualquer outra intenção, mas eu tenho certeza, e do Senhor eu posso falar com garantia. Se há alguém que tem alguma coisa, que tem essas práticas, né, consulte ao Senhor, busque orientação, estude a palavra de Deus. Os escolhidos do Senhor não deixam confundido e enganado, igreja. E eu posso dizer para vocês que se há alguém que entendeu nessa noite, que não guerreie dentro da sua casa, que não brigue por isso, mas ensine com amor, ensine com paciência. Pregue, fale, explique o que essas coisas têm por trás, o que essas coisas podem trazer. E aquilo que está debaixo do teu governo, debaixo da tua autoridade, que você possa dizer, eu tenho essa decoração de Natal, ela está debaixo do meu governo. Não é mandar para os outros, dar para os outros, é lixo. Se não serve para você, não serve para mais ninguém. Tenha certeza que Deus vai destravar coisas na tua vida. E essas coisas estão lá, sabe para quê? Para aprender. Que estão interrompendo, quem sabe, bênçãos de Deus sobre a sua vida. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4. Mas o homem interior, o que está no coração, esse sim, deve ter a beleza que não acaba, a beleza de um espírito calmo e delicado, que tem muito valor para Deus. Eu quero encerrar a palavra dizendo, igreja, que a beleza não está nas decorações. Cristo, com muita propriedade, eu digo, com toda certeza, em nenhum ornamento desses Cristo está. Assim como Deus falou para Elias, né, na palavra, que Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto. Nós sentimos Ele, nós vemos Ele em espírito e em verdade aqui dentro. E qual que é o adorno que Deus quer na nossa casa, na nossa vida? É ser hospitaleiro quando as pessoas chegam, é ser bom a todo tempo, a todo momento. Esse é o adorno do cristão, igreja. Qual que é a decoração da nossa casa, das nossas vidas? É o que diz aqui, ó, a beleza de um espírito calmo e delicado. Tenha certeza que as características que Jesus tem, hoje, Ele quer fazer na tua vida. A imagem que Ele é, a semelhança que Ele é, Ele quer tornar você igualzinho a Ele. Se você quer um milagre do Senhor, verdadeiramente na sua vida, eu e você precisamos aprender a depender só dele e viver em espírito
e em verdade. Sentindo ele em espírito e em verdade. Amém, igreja? Aplauda ao Senhor.